28 e 29 de janeiro, aqui em Campinas, a Wedding Weekend Off, aqui em português, traduzido aqui para Feira de Noivas. O evento vai acontecer no Vitória Hall, hotel localizado na Vitória Hall, que é localizado no Vitória Concept de Campinas. Nós vamos ter 36 fornecedores, oferecendo tudo que as noivas precisam para realizar o sonho da vida. Para falar desse evento, nós vamos conversar com a Daniela Placo. A Daniela é simplesmente a promotora deste evento. É um evento que deve movimentar cerca de 2,5 milhões de reais em negócios aqui na região metropolitana de Campinas. Eu quero já agradecer a presença aqui remota da Daniela Placo aqui junto com os nossos ouvintes. Bom dia, Daniela. Obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia, Edson. Bom dia, Edmilson. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Tudo ótimo. Quer dizer, então, que quem quiser casar, agora é a hora, hein, Daniela? Agora é a hora. Depois de uma demanda represada aí, depois da pandemia, né? A gente estava com uma demanda represada de casamento e a Associação Brasileira de Registro de Pessoas Naturais também nos deu uma boa notícia, que o número de divórcios caiu e o de casamento está aumentando. Oba. Então, a gente só tem motivo para comemorar. Eu acho que depois de um longo período de sofrimento para esse segmento, que foi muito afetado, a gente vê um horizonte muito claro e muito bonito aí. Ô, Daniela, quem for nessa feira não vai encontrar noiva, tá certo? Vai encontrar só os acessórios, né? Vai encontrar umas modelos lindas vestidas de noiva também, mas a gente tem uma gama de profissionais reunidos para oferecer descontos e benefícios. Então, a proposta da feira é trazer um time que está firme no mercado, sobreviveu a uma pandemia e que está disposto a trabalhar, só que a gente quer dar um empurrão nesse mercado, fazer a roda girar. Então, essa feira a gente já organiza há 5 anos, o Wedding Weekend Off é um sucesso na nossa região. Aliás, eu acho que é a única feira de noivas que tem na nossa região e que oferece esse tipo de benefício. A gente vai ter do docinho à decoração, da banda ao coral da cerimônia, do sapato da noiva ao vestido e a grinalda, enfim, a parte de entretenimento, buffet. Então, a gente é uma feira que oferece todos os tipos de serviço e segmento que envolve não só casamento, mas festas em geral, qualquer tipo de evento. Eu imagino que onde o nível de exigência é muito alto, porque além de agradar a noiva, você tem que agradar a mãe da noiva, não é, Daniela? Hoje em dia a gente tem a mãe da noiva, o noivo, né? Os meninos estão super ativos aí. Eu brinco até que a comida, a bebida e a música, o noivo são as 3 reuniões que eu enxergo o noivo. Depois não vejo nunca mais, só no dia do casamento. Mas eles gostam de palpitar, vão degustar o bar, vão degustar o buffet e querem principalmente escolher a música. Então, hoje em dia eu tenho mais participantes aí me ajudando. Daniela, você disse que o cartório de registro de pessoas naturais lhe deu uma boa notícia sobre maior número de casamentos, menor número de divórcios. Vocês têm mais ou menos alguma estatística que indique, além desses números, mas em relação aos anos anteriores aí da pandemia? E também, se vocês têm um número mais ou menos, né, dos casais que não se casam com festas mais, né? Porque de um tempo para cá ficou também muito evidente que muitos casais preferem se juntar e morar juntos sem uma festa, sem documentos até, certo? O que não importa muito em consequência, mas isso acontece muito, até por falta de dinheiro, muitas vezes, para fazer uma festa. Vocês têm mais ou menos uma estatística desse tipo de casal que não se importa com esse buffet, com essa festa toda e vai morar junto? A gente não consegue mensurar isso porque a ARPEN, que é essa associação, ela nos dá o registro de acordo com as entradas do cartório civil, né, do casamento civil. Então, eu consigo te dizer, por exemplo, que de 2021 para 2022 a gente teve uma alta de 11% nos registros de casamento. Nem todos chegam a fazer uma festa. Por conta da questão financeira, principalmente, eu acho, porque todo mundo gosta de comemorar. Porém, a nossa expectativa é que a gente aumente muito esse percentual de festas
porque a gente está saindo de uma tempestade e está vendo o sol brilhar aí, né? Acho que todo mundo. Então, a gente tem uma nova fase de pós-pandemia e que as pessoas estão loucas para comemorar. Então, a minha experiência dos últimos 6 meses de 2022, por exemplo, que a gente entregou muito casamento represado desde 2020, remarcados e tudo mais, é que as pessoas não faltavam nos casamentos. Os convidados estavam confirmando presença, então normalmente a quebra que a gente tem de convidado em casamento, nos últimos 6 meses de 2022 a gente quase não teve, porque as pessoas estão ávidas por comemoração e por festa. Então a gente espera que esses noivos, mesmo que sejam mini weddings, uma comemoração mais tímida, façam mesmo assim, porque a estatística, como é muito recente, a gente não consegue ter esse número, mas o cartório entende, e eu conversei isso com um deles, que a maioria das noivas deixou de se casar no cartório e fazer só um almoço, que todas elas se casam no cartório e depois vão comemorar de alguma maneira um pouco maior, um pouco mais festiva. Uma festa, um jantarzinho, um mini wedding com 50 pessoas, mas não deixam de fazer. Vocês têm aí, assim, casamentos para vários níveis, né? Vários preços, inclusive, para atender, né? Uma demanda aí que é de vários níveis também, né? Classe alta, classe média, classe baixa querendo fazer festa. Existe esse tipo de diferença aí? Vocês têm esse atendimento aí também? Todos os tipos de festa e para todos os bolsos, eu diria. Todos os bolsos, né? O casamento, na verdade, ele é uma comemoração familiar e depende do seu bolso estender para amigos, networking e colegas ou não. Então, ele é elástico, né? Ele pode ser pititico para os mais próximos, como ele pode ser um grande evento para 500 pessoas e ter um monte de gente ali que não são tão íntimos. Então, depende um pouco do bolso. A feira proporciona profissionais gabaritados para atender qualquer tipo de evento. E, principalmente, por conta dos descontos e benefícios, a gente vai atrair um público realmente que está com vontade de fechar na hora o contrato, de garantir uma oportunidade para fazer a festa 2023, meados de 2024, que a gente sempre pensa 1 ano e meio na frente, né, gente? Agora, Daniela, eu queria perguntar para você se por acaso há algum tipo de assessoria jurídica, porque a gente sabe que junto com pessoas sérias, com eventos sérios organizados, tem sempre também aqueles aproveitadores e às vezes você guarda o dinheiro todo para um casamento ou para uma formatura, de repente você tem alguma surpresa desagradável, né? Eu queria perguntar se há alguma assessoria jurídica também nesse time que vocês estão montando nesse grande evento que é a Wedding Weekend Off, que vai acontecer agora no final de janeiro. Na verdade, a assessoria jurídica é por conta dos noivos, mas eu vou falar agora um pouquinho do meu trabalho, porque eu presto esse tipo de serviço. Então, como assessora que sou e organizo casamentos, e advogada de formação que sou também, eu acabo estendendo o meu trabalho de organização para análise de contratos e para negociação de valores e cláusulas que eventualmente não beneficiem o meu cliente ou que sejam contratos leoninos. Então, é importante que a noiva seja aconselhada pelo seu assessor a ler o contrato com cuidado, a, de repente, puxar uma certidão negativa de uma empresa ou outra que ela eventualmente esteja em dúvida, porque não são só aproveitadores sazonais, né, Edson? A gente tem aproveitadores que desde todos os tempos existem e a gente tem empresas que ficaram machucadas financeiramente com a pandemia. Então, essa questão de contratar muito para frente e pagar um valor à vista com 50% de desconto, por exemplo, é uma coisa que eu não recomendo para minhas clientes. Eu falo, olha, não fecha a conta, né? A gente tem que ter um desconto razoável dentro da situação econômica que a gente está vivendo hoje, né? Que seja um produto interessante, mas que não seja muito a longo prazo, porque a gente não sabe o dia de amanhã. A gente teve aí notícias recentes de algumas empresas no Rio de Janeiro e em São Paulo que deixaram muitas noivas na mão. E é um dinheirinho precioso, né? Essa assessoria jurídica não pode vir depois, porque brigar depois que o estrago emocional está feito
fica mais difícil reparar, né? Isso Eu que acho você... que não é só o financeiro. É, isso que você falou é importante, porque a noiva, né, está envolvida emocionalmente com o evento e às vezes ela não tem não tem esse sentimento de razão para parar e pensar um pouco. De repente, um espertalhão fala, manda um Pix aqui, tem até essa facilidade agora. Você manda um Pix, o dinheiro vai embora, daqui a pouco lá na frente você vai descobrir que tomou um tombo, né, Daniela? Essa orientação tem que vir do assessor. Eu acho que toda noiva deve contratar um assessor. O meu trabalho de assessoria, como de tantos outros colegas, é aconselhar, trazer bons profissionais que caibam no perfil dela, no bolso dela, no que ela está imaginando gastar e dentro daquela expectativa, né, para não frustrar, mas também orientar nessa questão jurídica e com todos os cuidados possíveis para não ser lesada, né? Daniela, uma coisa que tem acontecido no Brasil ultimamente é essa separação de famílias, inclusive por causa da política, né? Isso tem algum tipo de problema numa organização de uma festa, por exemplo? Os noivos são alertados para isso, ou eles alertam quem vai organizar a festa? Ó, esse é parente próximo, mas não pode convidar porque ele é bolsonarista ou ele é lulista, alguma coisa desse tipo? Vocês têm enfrentado isso? São situações inusitadas e engraçadas, né? Porque a gente não entende como é que o ser humano consegue chegar nesse ponto de briga, né? Mas, assim, muitas vezes, Edmilson, a gente numera as mesas do casamento. Então, a gente manda para o convidado. E foi engraçado que a gente manda para o convidado uma mensagem 3 dias antes do casamento falando: olá, sua confirmação está... sua presença está confirmada, a sua mesa de acomodação no casamento será a mesa 13. Aí a pessoa, não, nessa mesa eu não quero sentar. Meu Deus do céu. A sua mesa é a 22. Muito bom. Nessa mesa eu não quero nem morto. Então, assim, as pessoas, embora nem conheçam né, a assessoria, quem está atrás ali da mensagem, as pessoas naturalmente deixam escapar. E também, não é só a questão da política, mas tem a questão das relações interpessoais, né? Então, toda família tem uma treta, um problema aí entre um e outro, né? Então, as pessoas às vezes ligam para a gente, falam, olha, está confirmando a presença? Eu gostaria de não me sentar com tal pessoa. Pelo menos ficou mais explícita, né, essa desavença, né? Eu acho que viva a sinceridade, né? De acontecer uma briga no casamento começa a diminuir a partir do momento que as pessoas avisam, né? Olha, não quero sentar com fulano. Me dá menos trabalho, na verdade, a gente ajustar essas arestas antes do casamento, do que na hora do casamento a pessoa querer mudar de mesa. Eu tive um casamento há, sei lá, mais de 10 anos atrás, e eu tinha muito político nessa festa, era uma festa bem grandona. E a noiva marcou as mesas não conhecendo intimamente os convidados, porque era tudo amigo do pai. E na hora de marcar as mesas, ela pôs ali o Zezinho, o Guinho, o Luizinho, e sem pensar em qualquer consequência, né? No dia do casamento, as pessoas falavam, Daniela, eu não posso sentar nessa mesa, o cara é inimigo político, é de outro partido. Se eu tiro uma foto, se alguém tira uma foto, vai me... Então, assim... Vai me comprometer. Eu fiquei numa saia justa, porque a gente tem que arrumar. Eu até brinco com as noivas, que eu tenho sempre uma mesa que eu chamo de bombeiro, que é a mesa apaga incêndio. Quando eu preciso tirar alguém de uma mesa porque está desconfortável com a companhia, eu ponho nessa mesa apaga incêndio, sabe? Que é uma mesa que eu tenho disponível ali para conseguir realocar alguns convidados descontentes. Daniela, eu vou preservar o nome da pessoa aqui, mas se eu for num casamento que essa pessoa estiver, eu não vou sentar na mesa com ela porque ela não tomou vacina contra a Covid. Tem jeito de acertar isso, Daniela? Alguns eventos durante a pandemia, quando a gente era liberado na fase verde para fazer pequenos eventos com algumas restrições, né, sanitárias, a gente tinha como exigir na porta o comprovante de vacina, ou pelo menos orientar o convidado que, se tivesse sentindo algum sintoma, não comparecesse, por favor, o que parece óbvio, mas não é, né? Tem gente que a gente tem que quase que desenhar o negócio. Então, assim, se tá com febre, se tá com sintoma, por favor, não vá no casamento, né? Agora, hoje em dia, como essas exigências caíram por terra e depois da 4ª vacina as pessoas estão mais relaxadas, mais tranquilas com isso, eu não tenho como exigir. Então, a não ser que a noiva faça questão e faça uma pesquisa interna aí de quem realmente tomou a vacina,
para não convidar, por exemplo, porque aí a gente cai numa questão política, inclusive, né? Aí volta naquela briga, sabe? Eu estou lendo aqui que o ano passado teve 15.551 casamentos em Campinas, né? É. Qual é o número esperado para esse ano, 2023, já que está existindo uma abertura maior aí? Na verdade, não muito distante disso. A gente acredita que até 20 mil casamentos. Por quê? A gente teve em 2022 um recorde de demanda represada. Então, a gente realizou e entregou casamentos marcados de 2020, 2021 e 2022, que não puderam se realizar por conta da pandemia. Então, 2022, a gente estava com casamento quinta, sexta, sábado, domingo, casamento de segunda, casamento de terça. A galera estava remarcando para quando desce. Então, esse ano a gente fica perto mais do normal, onde as pessoas preferem se casar às sextas e aos sábados, por exemplo. Então, não é um número muito distante disso. É que 2022 foi atípico, foi uma loucura e a gente não tinha tempo para respirar. Eu tive noiva que entrou na igreja com a filha no colo, pra você ter uma noção. E deu tempo de ter o filho e ele ser dama, para entrar, sabe? Para entrar com a aliança, inclusive. Daniela, tem uma coisa que parece que não existe mais, né? Essa necessidade de não ter filhos antes do casamento, essa coisa toda. A própria igreja está mais liberal quanto a isso, né? Na verdade, essa turma que entrou com filho é porque não conseguiu esperar, né? Tem a questão da idade, tem a questão de quem mora junto, e hoje em dia está bem mais tranquilo. A questão, inclusive, de quem paga a festa mudou muito. Antigamente eram os pais, hoje em dia a gente tem uma grande fatia dos nossos clientes que pagam a própria festa e escolhem os seus próprios fornecedores. Tem mãe que eu só conheço no dia da festa, às vezes. Então, tudo isso tem mudado um pouquinho e está bem mais flexível, com certeza. Daniela, eu tenho mais duas perguntas para você, para liberar você. Eu sei que você tem muitos compromissos. Uma é muito fácil de responder, que eu vou pedir para você falar da participação do público, inscrição antecipada, data do evento. Essa é a mais fácil. A outra, por que a mulher vai numa festa e odeia quando tem outra mulher com o mesmo vestido que ela? Pois é, eu vou começar de trás para frente. Eu acho o máximo. Se eu chegar numa festa e tiver um outro vestido igual ao meu, eu vou falar, gente, a gente tem o mesmo bom gosto. Que maravilha, vamos tirar uma foto e dar risada disso, né? Mas normalmente a mulher que liga muito mais para isso, porque o homem tá uniformizado no casamento, né? Tá todo mundo de paletó preto, camisa branca, gravata cinza, aquela coisa. A mulher quer um pouco da exclusividade, né? Ela gosta dos holofotes, ela quer estar exclusiva, ela se arruma para estar mais bonita, ou uma das mais bonitas, porque a mais bonita sempre é a noiva, né? A gente pensa isso, espera isso. Então, esse exclusivismo da mulher e esse alter ego aí é o que deixam elas bravas para burro quando tem dois vestidos iguais. Mas a gente faz uma limonada, tira uma foto junto, dá risada e tá tudo certo. Sobre a feira do Wedding Off, na minha bio, no meu Instagram, @DanielaPlaco, Dani Placo, com 2 Cs, tem lá o link para inscrição. Da mesma forma, no Instagram do Wedding Off, então, Wedding Weekend Off, lá no Instagram tem o link da bio. A feira é gratuita, a gente tem um serviço de vale de cortesia para as noivas, 28 e 29 de janeiro, das 15 às 20 horas, no Hotel Vitória Concept, na Norte Sul. Vai ser um prazer. Esse ano a gente está com a feira inteira aromatizada, então vai ter um cheirinho especial da feira. As noivas vão levar essa memória olfativa com elas. Hoje em dia a gente tem tantos recursos, né, para trazer para o casamento, que até aromatização exclusiva para cada noiva a gente consegue fazer. Poxa então, vida. A gente está trazendo muita novidade e eu espero que todo mundo goste. As inscrições estão se encerrando dia 28, então eu espero que todo mundo corra aí para garantir a sua vaga e vai ser um prazer imenso receber todo mundo. Conversamos aqui no Bastidores do Poder com a Daniela Placo, que é a organizadora da Wedding Weekend Off, feira de noivas que acontece então nos dias 28 e 29 de janeiro no Vitória Concept de Campinas, no espaço ali no Vitória Hall. Muito obrigado, Daniela, por sua atenção, obrigado pelas informações e um bom evento para você. Obrigada, boa semana, até mais.